Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas, aqui da IPI de Rolândia, e nós estamos juntos mais uma vez para falar da Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre o Salmo 140. Nós vamos até o Salmo 150, então já estamos caminhando para o final, das nossas meditações a respeito dos Salmos. Já pensou? Foram 140 dias até aqui falando a respeito desse livro tão importante para nós. Foi para o povo de Israel e continua sendo para nós cristãos também o livro dos Salmos. Salmo 140 é um salmo de Davi, ele tem 13 versículos. E eu quero ler aqui com vocês os versículos 12 e 13, os dois últimos, para que a gente possa comentar. Diz assim: sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. Versículo 12, sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Davi era o rei, mas ainda assim, ele está afirmando que ele se sentia oprimido, ele se sentia humilhado, porque Davi, constantemente na sua vida, ele era cercado por inimigos atrozes, cruéis, maldosos. Davi, ele era invejado. A Bíblia diz que um dia, depois de Davi ter vencido uma guerra, e Saul ainda era o rei, mas ele estava ajudando no combate, as mulheres saíram na rua de Israel cantando assim: Saul matou seus milhares, Davi matou seus 10 milhares. Isso causou uma indignação em Saul tão grande que a partir desse dia a inveja tomou conta do coração de Saul. E Davi ainda não estava consagrado rei, ele estava profetizado como rei. Saul já tinha em mente que alguma coisa poderia acontecer. Mas quando as mulheres saíram cantando esta letra pela rua, o Saul ficou de uma tal maneira indignado que ele passou a perseguir o Davi. E o Davi era amigo, o Davi era respeitador, o Davi inclusive ajudava o Saul, porque Saul ele era endemoniado. Chegou uma hora que a ira, a inveja, a maldade, esse coração amargurado por conta que o outro está recebendo bem, ficou tão exacerbado, a coisa ficou tão grande, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não estava com ele. E aí um demônio passava a atormentá-lo, a perturbá-lo. E nessa perturbação, de maneira gratuita, o Saul, ele procurava a todo custo matar Davi. Ele não suportava que Davi pudesse alcançar alguma coisa. Logo Davi, um pastorzinho de ovelha, logo Davi, de uma família pobre, de uma família pequena em Israel. E assim o Salmo 140, se você ler os 13 versículos, você vai ver que o Davi está fazendo uma oração e falando: Deus, me socorre da maldade dos homens, me socorre dos caluniadores, me socorre daqueles que sem motivo, que sem causa, me oprimem, se levantam contra mim de graça, sem que eu tenha feito nada. E quantas vezes, queridos, nós passamos isso também. Se você vê na Bíblia muitos casos, o próprio Senhor Jesus, é claro que sempre vai ser o exemplo maior de alguém que foi oprimido, ultrajado, sem motivo algum. A gente tem, por exemplo, a história de José lá no Egito. O José, ele tinha 11 irmãos e os seus irmãos o odiavam. E por quê? Porque José era amado. Porque José era querido, porque José era obediente, porque José caminhava junto a seu pai, cuidando de uma maneira positiva dos negócios do pai, fazia aquilo que era esperado dele. E os irmãos viam isso e não gostavam, porque a vida correta, honesta de José, ela fazia aparecer a vida torpe, injusta e errada dos seus irmãos. Além disso, o pai de José não hesitava em demonstrar preferência. Não hesitava em demonstrar que para ele o José era o tal,
Afinal de contas, ele era humilde, obediente, tratável, respeitoso, amoroso e etc. E aí os irmãos de José ficavam maquinando o que vamos fazer contra esse sonhadorzinho aí. Até que um dia combinaram, vamos matar. E aí um dos irmãos se levanta, não, matar não. Mas aí jogaram ele num poço, que quem sabe ele morra sozinho. Matar nós não vamos matar. E até que um falou, não, ele não pode ficar ouvindo os gritos do nosso irmão lá e tudo bem. Então venderam ele como escravo. E claro que a Bíblia diz, a gente leu aqui no Salmo 140, o que Deus faz? A Bíblia diz, olha, eu sei que o Senhor manterá a causa do oprimido e o direito do necessitado. Isso aqui é para a gente aprender que quando alguém que se acha superior a nós, se acha maior, nos oprime, vem e nos ataca, nos incomoda, nos difama, calunia, porque acha que está numa posição financeira, social, aparente, não sei, melhor do que você, do que o outro. Querido, o que os irmãos de José estavam fazendo? Eles eram mais velhos, eles eram mais fortes, eles tinham uma cabeça esperta e tal, e o José, frágil ali, era órfão de mãe, não tinha, sabe, a quem recorrer, o pai já idoso. Então eles oprimiram e fizeram o que quiseram. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Deus, ele vai manter a causa do oprimido. Ele vai sustentar a causa daquele que é humilhado, que é exposto, que é mais fraco. E a gente precisa confiar nisso, porque o que aconteceu com José foi exatamente isso. O José foi lançado no poço, foi vendido como escravo, e eles acharam, pronto, demos cabo, demos fim desse pirralho. E o que aconteceu? O José foi parar no Egito, e em pouco tempo, José se tornou o príncipe do Egito. Então, aquele que humilha, aquele que se ensoberbece contra o outro, que se levanta para pisar aqueles que são mais fracos, eles não têm ideia do que eles estão fazendo de bem. Porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Não é bem com essas palavras, né? A Bíblia fala que aquele que a si mesmo se humilhar, este será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar, este será humilhado. Então, quando um soberbo, alguém que se acha melhor do que os outros, se põe contra aqueles que são mais fracos, ele está se exaltando. E a Bíblia diz, aquele que se exalta será humilhado. E foi exatamente isso que aconteceu com os irmãos de José. Enquanto o José era príncipe no Egito, eles estavam passando necessidade e fome lá em Canaã. E tiveram que obrigatoriamente ir até o Egito e pedir, eles não sabiam ainda para quem, comida para o príncipe do Egito. Até que descobriram finalmente que era o seu próprio irmão e tiveram que agora sim humilharem-se a si próprios e pedirem perdão. Da mesma maneira aconteceu com o Davi. Davi foi humilhado, perseguido, rotulado, foi difamado, caluniado. E isso levou um tempo. Mas isso não dura todo o tempo. Querido, dura um tempo, mas não dura todo o tempo. Talvez hoje você esteja se sentindo assim. Talvez trabalhe numa empresa que você se sente exposto e humilhado. Não faça nada. Deixa que Deus, como disse a palavra, vai manter a tua causa. Vai te tirar desta opressão. Vai te honrar e te colocar em lugares altos. E o Senhor vai te usar, inclusive, para abençoar aqueles que hoje te perseguem e te fazem mal. O Davi se tornou rei, inevitavelmente. O Saul tirou a sua própria vida. Alguém já disse, eu vi uma frase esses dias, não se preocupa com o Judas. O Judas, ele se enforca a si próprio. Não se preocupe. Às vezes você está tão abatido, amargurado, falando, meu Deus, o Senhor não vai olhar a minha causa? Querido, eu estou te dizendo, Deus vai. Porque a Bíblia diz que Ele vai atentar a causa do humilde, do oprimido, daquele que é desvalido. Não tenha o medo de que Deus não cumpra essa palavra. Fique firme. Deus é contigo. Deus vai te abençoar. Deus vai te tirar dessa opressão, dessa malignidade.
confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais ele fará. Principalmente, ele vai fazer com que a tua justiça brilhe mais do que o sol do meio-dia. Que Deus te abençoe demais. Eu sou o pastor Silas aqui da IP de Rolândia. A IP de Rolândia fica no centro da cidade, na Santos Dumont 1075. Caso você queira conhecer a gente e ir lá nas nossas atividades, entre em contato na secretaria no 43 30 15 27 27. Eles vão te informar a hora das atividades. Você pode até marcar um horário com a gente, vem falar comigo, vou te receber com muita alegria, vem tomar um café, vai ser muito bom. E ó, a gente tem atividade quase todos os dias e para nós vai ser uma honra te receber. Que Deus te abençoe demais. E ó, também pode entrar nas redes sociais, né? Eu preciso falar isso aí, porque isso é importante, que hoje é assim que a gente se comunica, né? Vai lá no YouTube, @EmFrenteResponde, e se inscreva no nosso canal. Você vai ter esse programa e outros, todos os do Salmo, né? Tudo está lá registrado no nosso playlist e você vai ter ali a oportunidade de oração, meditação. Você pode comentar também, você pode participar, tá? Também tem ali o Instagram. No Instagram você pode entrar lá no meu Instagram, que é onde eu tenho colocado as orações, no @Silas_net, @Silas_net. Também vou estar muito contente de ter você por ali seguindo o nosso perfil. Ó, fica com Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, proteja, guie, console, conduza, encaminhe, direcione, posicione, dê fé, alegria, paz, esperança, saúde, prosperidade, tudo mais em nome de Jesus. E não esquece que eu te amo, Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por este dia que o Senhor nos concede. Pai, segundo a Tua palavra, aquele que cresce em Jesus Cristo, do seu interior fluiriam rios de água viva. E este rio de água viva é a pessoa do Teu Santo Espírito, que habitando dentro de nós, traz força, poder, alegria, vida, paz, direção. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito venha controlar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, que vivamos segundo a direção do Teu Espírito que habita em nós, que segundo a Tua palavra foi enviado por Jesus Cristo, para que ensinasse a nós e nos guiasse a toda a verdade, que aprendendo com Ele possamos Te agradar em tudo. Em nome de Jesus. Amém.